Vou começar te perguntando. Conhece uma menina chamada Kate Leonard? Sim. Diria que são amigos, então. Foi ela que morreu? Por que a pergunta? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E a gente sempre tenta começar os episódios do Papo de Cinema com o nosso astral lá em cima, né? Tentar falar da forma mais alegre possível para você que está aí no YouTube ou nas plataformas de áudio, escutarem as nossas vozes de uma maneira, né, calorosa, para que vocês se sintam bem também e a gente promova essa troca. Mas nem sempre é possível, né? Porque produções como Adolescência, tema do nosso episódio de hoje, elas deixam a gente um pouco cansadas, acho que essa é a palavra, né? A gente fica um pouco fadigado depois de assistir um projeto desses que, olha, eu acho que era mais fácil alguém pegar um pedaço de pau e dar nas minhas costas, que eu acho que eu ficava um pouco mais tranquilo. Mas enfim, agora você já sabe o tema do nosso episódio. Antes de qualquer coisa, antes da gente aqui debater sobre esse programa com múltiplas abas, a gente gostaria de pedir para você, por favor, se inscreve aí no canal, se estiver no YouTube, dá o seu like, por favor, dá o like. Vocês dão tantas visualizações pra gente, você se inscreve, mas tem que dar mais like, gente. Tem que dar mais like, tem que subir, tem que ter 20, 30, 40, 50 likes. Isso é muito importante pra gente. Se estiver no Spotify, siga, né? E vocês estão fazendo isso muito bem, a gente está aumentando cada vez mais o número de seguidores, mas também avalie com 5 estrelas e deixe o seu comentário. Seu feedback é muito importante pra gente. Não é mesmo, Robledo Milani? Que paulada foi essa de Adolescência, hein? E aí, Vitor? Aí, todo mundo, o pessoal que nos segue, nos acompanha aqui no Papo de Cinema. Só reforçando aí os lembretes de início de programa. Pessoal, independente da plataforma onde vocês estiverem nos ouvindo ou nos assistindo, não esquece de ativar as notificações. Toda semana tem programa novo. Há semanas com mais de um programa como essa. Essa semana a gente já lançou uma edição do podcast e foi assim... eu comecei a assistir Adolescência depois que a gente já ter lançado o programa. Eu comentei com o Vitor e o Vitor assim, não, então a gente tem que fazer um programa sobre isso, a gente tem que gravar sobre adolescência. E ó, surgiu o segundo programa da semana. Então, gente, ativa as notificações no Spotify, no YouTube, no Apple, Google, Deezer, onde vocês estiverem nos acompanhando, para receber o aviso sempre que tiver novo programa aqui no podcast Papo de Cinema. E o convite aquele, né, de se inscrever gratuitamente no nosso canal, na nossa lista de transmissão no WhatsApp. Sabe? É muito simples, é só ir lá no seu perfil do WhatsApp, listas de transmissão, procurar Papo de Cinema e adicionar, começar a seguir, que é gratuito, não tem nenhum preço, e ali você fica sabendo de tudo que entra no Papo de Cinema todos os dias. Tem sempre muita coisa, e tem muita coisa também sobre Adolescência, a série que a gente vai falar hoje. E para complementar, só para complementar, é aquela coisa, às vezes as pessoas dizem assim, mas tu assistiu tal trailer? Não, mas eu não vi esse trailer. Se você assinar o canal de transmissão lá do WhatsApp, que é gratuito, você não perde nada, porque daí saiu o trailer novo do Superman, aí tem a notícia né? Tem notícias tristes também, da morte do Gene Hackman. Qualquer notícia relacionada a cinema e TV, vai lá, plim, vai dar a notificação certinha lá no WhatsApp do Papo de Cinema, que vai mostrar para você o que está acontecendo. Ou seja, se você não está sabendo o que está acontecendo todos os dias no mundo do cinema e da TV, é só porque você não quer, porque é só assinar o canal de transmissão do WhatsApp do Papo de Cinema. E quem tá ligado, né, nas notificações do Papo de Cinema, certamente viu que na semana passada eu e o Vitor estivemos aqui no podcast Papo de Cinema para falar de Deu Preguiça. Deu Preguiça é uma animação australiana que chegou aos cinemas brasileiros, chegou em diversas cópias no país todo. E é curioso a gente estar voltando uma semana depois para falar sobre adolescência e a gente pensa, nossa, Deu Preguiça, animação da Austrália, adolescência, uma minissérie da Inglaterra, nada a ver uma coisa com a outra, animação, live action, etc. Mas eu vou dizer para vocês que esses dois programas são bastante complementares, porque no resumo são duas histórias sobre relacionamentos de pais e filhos. O Deu Preguiça, a grande mensagem, no final lá do nosso podcast, se você ouviu ou assistiu aquele programa, a gente falava, tá, e o que fica desse filme? Fica essa necessidade de aproveitar mais o tempo, principalmente qualitativamente, né? Tu curtir mais os teus filhos, teus pais, tu estar perto um do outro.
a adolescência é justamente sobre essa dificuldade de pais se aproximarem de filhos e vice-versa. Tem um certo momento da minissérie que uma mãe diz: eu via, ele chegava todo dia em casa, falando do filho, né? Ele ia direto pro quarto, ele não falava com ninguém. Às vezes, 1 da manhã, eu via que a luz estava acesa, eu só dizia: fulano, amanhã tu tem aula. E ele simplesmente desligava o abajur sem nem dar um boa noite para mim, sabe? E ela pergunta: o que que eu podia ter feito diferente? E a gente vai falar sobre as consequências disso daqui a pouco. Eu acho curioso porque quando terminou a adolescência, eu fui falar com um amigo e eu só dizia assim pra ele: tu precisa assistir essa minissérie, tu precisa assistir essa minissérie, tu precisa assistir essa minissérie. E ele dizia: tá, mas sobre o que que é? É sobre um menino que matou uma menina? Daí eu disse: não, não é sobre isso. Tá, mas ele é dele. Sim, mas não. Tá, mas me fala o que que é. Daí eu disse: cara, qualquer coisa que eu te falar é spoiler. É tão tenso, porque é um programa. São só 4 episódios, gente. 4 episódios de 1 hora, mais ou menos, em torno. Ou seja, 4 horas de programa que tu pode ver. Eu acho. Já vou lançar a primeira polêmica aqui pro Vitor. Vitor, eu, quando comecei a assistir Adolescência, eu pensei: pá, 4 episódios, vou matar tudo hoje numa tacada. Eu achei imaratonável. Tô inventando essa palavra agora. Eu não consegui maratonar essa série, porque cada episódio era que nem tu disse, era uma porrada tão forte que eu dizia assim: não, agora eu vou dar uma volta, vou respirar, vou dormir, amanhã eu continuo, porque a gente precisa se recuperar depois de cada episódio, né? Eu tô do teu lado, Robledo. Eu gosto mais de degustar, acho que essa é a palavra, a série semana a semana. Eu tenho certeza que eu gostei mais de Disclaimer por ter assistido um episódio por semana. Eu tenho certeza que eu gostei mais de Sugar por ter assistido um episódio por semana. Agora, White Lotus, né? Estamos assistindo White Lotus nesse exato momento. Então a E gente em breve teremos podcasts, assim que terminar a temporada de White Lotus, volta aqui. A gente tem a oportunidade de sentar e refletir um pouco mais sobre cada episódio. Agora, ter a possibilidade de assistir tudo de uma vez só, aí já fica diferente, porque eu não consigo me aguentar daí. E sabe? Eu prefiro assistir uma a cada semana, mas se eu tenho a oportunidade de assistir tudo de uma vez, eu não vou me aguentar e vou assistir. Então, eu assisti tudo de uma vez só, e vou dizer, eu acho que o resultado é pior ainda, mas antes de a gente começar a desatar todos esses nós, Robledo, com certeza você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, você já deve então ter assistido essa produção, que está sendo muito comentada nas redes sociais como a nova Bebê Rena. Porque Bebê Rena foi o grande hit de 2024, também distribuído pela Netflix, também um projeto britânico e que todo mundo assistiu. É um dos grandes destaques de audiência da história do podcast Papo de Cinema, por exemplo, sabe? Então, aquela coisa do boca a boca vai indo, temas importantes, contemporâneos e tal, e que não tem mocinho, não tem vilão, e o pessoal gosta muito disso, né? Então, em adolescência, nós temos sim a história de um menino, que desde o primeiro episódio a gente já vai saber que ele assassinou uma menina, tá? Isso Ele é na foi Inglaterra. acusado de assassinar uma menina. Foi acusado, mas assim, a série vai nos levar No segundo bloco a gente pode falar sobre isso, se Exato. ele de fato matou ou não, e se é importante saber se ele matou ou não. Essa é a questão. Mas o que está no primeiro episódio é isso: a polícia invade a casa, né, com um mandato de busca e apreensão para levá-lo preso, acusado de ter assassinado uma colega de escola. Mas é que a grande questão, e por que a gente está falando tão efusivamente sobre isso, é que esse é a menor das questões da série. Ele ter assassinado essa menina, se ele assassinou ou não, é menor. Nós temos temas como educação, sociedade hiperconectada, relações entre pais e filhos, misoginia, e outra coisa que, né, bombou. Ontem mesmo estava vendo uma machismo, matéria... né? Muito machismo. Uma matéria da CNN dizendo que aumentou em 500% a busca no Google sobre o termo incel, que é muito já discutido nas gerações mais jovens, o termo incel, mas deve ter uma galera mais velha que não deve saber o que é, enfim. Mas é aquela coisa do celibatário involuntário. O cara acredita, né, baseado em toda essa lavagem cerebral que tem desses coaches de internet, que tem uma teoria que diz que é 80-20. 80% das mulheres se interessam por 20% dos homens. O que é uma grandíssima de uma mentira, de uma balela, de uma idiotice, mas é uma das coisas em que um adolescente hiperconectado está à mercê. Robledo, agora já entrando de vez, já porque eu preciso discutir contigo. Chega de contextualização. Sem spoiler. Como que a gente não vai dar spoiler? Não, eu espero um pouquinho, porque quem acompanha o podcast sabe que a gente
faz sempre o primeiro bloco para situar o programa, e o segundo bloco, daí sim, a gente libera as amarras. Antes do Vitor soltar as amarras de vez e cair nos spoilers, porque realmente é muito difícil, e para a gente entrar nos meandros da série, a gente vai ter que dar muitos spoilers. Então, se você está nos ouvindo e não assistiu ainda a Adolescência, ou ainda não terminou de ver os 4 episódios, viu 1 ou 2, eu vou dizer para você, o Vitor falou do disclaimer, que a gente acabou não fazendo um podcast sobre isso, mas tem crítica em vídeo e crítica em texto também sobre o disclaimer no Papo Cinema. Vai lá, confere esse material, porque é uma série que o disclaimer, eu tô falando porque aquela série, se tu não viu o último episódio, tu não tinha que ter não tinha como ter uma opinião formada sobre o programa como um todo. Não. Só no último episódio tu realmente entende aquilo que tá acontecendo. E Adolescência é muito disso também. Se tu não viu tudo, não tem como saber o que tá acontecendo. E por que eu digo isso? Porque é impressionante, porque tem alguns elementos narrativos em Adolescência que diferenciam ela do que a gente está tão acostumado a ver, principalmente agora com esses lançamentos diários, né, nas plataformas de streaming. Para começo de conversa, como eu falei, são 4 episódios de 1 hora cada um, e todos são plano sequência. Todos são plano sequência. Cara, como que eles fizeram isso? E isso é uma coisa assim, plano sequência é uma tomada. Não, existem vários planos sequência. Hitchcock fez um filme inteiro de plano sequência com várias tomadas. Então, assim, não precisa ser tudo numa tomada só para ser plano sequência, tá? Existe como disfarçar os vários planos sequências, encaixar um no outro e tu ter a impressão. Não, em Adolescência não houve esse disfarce. Em Adolescência, eles ficaram 1 hora inteira gravando. É como uma grande peça de teatro super ensaiada, que eles filmaram e registraram tudo em câmera, inclusive com drones entrando em automóveis, por exemplo, espaços fechados e o abertos. 1917 do Sam Mendes, ele revelou que teve inúmeros cortes, entendeu? Mas na Adolescência, se tem algum corte, é algo assim, ó, a gente tem que investigar. Se tem, exatamente, é matéria de investigação, porque o que está sendo divulgado é que é tudo plano sequência, e uma tomada só do início ao fim. Então começa por aí. Segundo, a gente tem que ficar atento que cada episódio é num espaço, de tempo e espaço, né? E com personagens e situações completamente diferentes. Então, assim, quem é o protagonista da série? É o menino. Cara, o menino tem 2 episódios que ele aparece. É o pai do menino. Aparece em 2 episódios. Então é o policial. Aparece em 2 episódios. É a psiquiatra. Só tá num episódio. Cara, é muito assustador. Sabe? E assim, daí tu fica pensando, o que esse episódio vai trazer de novo? Vai fazer tu pensar. Eu acho que esse é o grande mérito de Adolescência. Ele vai te trazer mostrar que certas respostas, principalmente num período da vida como a adolescência, né? Eu e o Vitor, eu acho que é importante para quem está nos acompanhando aqui, a gente tem quase 20 anos de diferença. Então, assim, a gente tem quase uma barreira geracional entre nós dois aqui, para começo de conversa. Então, assim, e nós trabalhamos juntos todos os dias. Então, faz parte do nosso convívio diário esse esforço de um e de outro entender a outra geração. De eu entender o que está na cabeça do Vitor entender o que está na minha cabeça. A Adolescência é muito sobre isso. Desses adultos tentando entender o que os adolescentes estão pensando, e dos adolescentes abismados como os adultos não estão vendo aquilo que para eles é tão óbvio. E vice-versa. Ou seja, essa troca o tempo inteiro. Outra coisa também muito forte que a Adolescência traz é como cada verdade posta pode ter vários lados. E a gente vai ver o lado do menino, o lado do pai, o lado do colega, o lado da professora, o lado da psicóloga, o lado do policial, e cada um traz uma verdade tão absoluta para si que é assim, ó, num estalar de dedo é desmontada com a chegada de uma outra verdade. Ou seja, é preciso muito respiro, é preciso muito paciência e ouvir. Eu acho que isso muito é um mérito dessa série. Ela te mostra que ouvir pode te abrir mundos completamente diferentes daqueles com que tu tá preparado para lidar. E sair dessas zonas de conforto é dolorido, é difícil, mas também é muito gratificante porque te prepara para esse mundo que tá ali fora, né? Eu acho que o grande soco, por exemplo, que eu fiquei com a Adolescência, Robledo, é justamente sobre isso. Não só a questão geracional, é muito importante isso, mas acho que a questão, justamente como tu falou, dessa criação das bolhas. Quando tu cria pequenas bolhas, que olha só que coisa mais curiosa, uma sociedade cada vez mais hiperconectada, um mundo globalizado. Hoje eu trabalho numa empresa, sei lá, de São Paulo, mas se eu quiser morar na Tailândia, eu moro. Eu vou estar todo dia com as pessoas, sabe? Tipo, um mundo hiperglobalizado, e a gente vê um movimento contrário, as pessoas cada vez mais se enfiando em caixinhas nas suas bolhas e tal. Só que a Adolescência mostra isso, o problema disso.
o problema de cada pessoa viver no seu mundinho. Em adolescência, a gente tem vários pequenos mundinhos que, quando entram em choque, é que a gente percebe o quão problemático é isso. Nós não estamos, por mais que parece que todo mundo está conectado, que a gente está vivendo num mundo só, contrário, a gente está vivendo cada um num cantinho e quando entra em choque a gente não sabe mais se comunicar. Isso é uma contradição absurda, absurda. E como isso se reflete na educação? Porque os pais, não é mais nenhuma questão de eu não sei como me conectar com o meu filho. Não é, ele não consegue. Um pai e uma mãe hoje, às vezes, não consegue se conectar com seus filhos. Eles não sabem como entrar no mundo deles e os filhos não veem sentido no que os pais fazem. Então isso vira um embate, um embate abismo, indireto. Vira um embate indireto. Porque não é que o filho não quer entender o pai, não é que o pai não quer entender o filho, mas eles não têm mecanismos para conversar. Eles não. E daí tu vê um pai se lamentando, dizendo: eu fiz o que eu pude, eu não conseguia. Ao mesmo tempo que tu vê um filho muito problemático, dizendo: não fala do meu pai, não insinua nada do meu pai, porque ele é um cara muito legal. Tá, mas por que teu pai é legal? Eu não sei, mas ele é muito legal. Tu entende? Ele tá tão longe de ti que tu sabe que teu pai é legal, ele não te fez nada. Mas eu não saberia dizer por que ele é legal. Porque ele fala numa outra língua, ele não fala na minha língua. né? E é isso que a gente vê em adolescência. Pessoal, nem eu nem o Vitor temos filhos, tá? Então isso é importante deixar claro. A gente E eu acho nós que não agora eu somos não pais. quero mais também. Eu não quero mais. É isso. O Vitor disse que é o melhor método anticoncepcional do momento agora é ver a adolescência, né? Quem vai ter ânimo de ter filhos depois de ver essa minissérie? Mas nós não temos filhos, mas nós somos filhos, né? Nós temos pais muito próximos, principalmente mães, e a gente é muito ligado a eles, a gente convive muito, então a gente entende muito bem esse embate. E se lidar com os nossos pais já foi difícil, e ainda é, né, Vitor? Imagina com as próximas gerações com esse elemento da tecnologia interferindo cada vez mais. É assustador, gente. É muito assustador. E a adolescência nos faz questionar todos esses posicionamentos até o último instante. Eu acho que uma última coisa que dá pra gente falar, Robledo, antes de terminar esse bloco, e que não dê muito spoiler, num dos episódios, a gente tem uma coisa que eu acho que aí entra, assim, essa questão de geração muito forte. Eu chorei, eu me emocionei com uma das cenas em que depois a gente revela no segundo bloco, acontece algo muito ruim no quarto episódio, e para se acalmar, o pai e a mãe desse menino, eles vão dar uma volta, eles precisam fazer alguma coisa, né, e tal, e eles começam a relembrar de quando eles tinham a idade do filho, de quando eles tinham a idade da idade que esse guri acabou assassinando essa menina por essa, enfim, multifatorial, essa questão multifatorial. E lá pelas tantas eles perguntam assim, mas que idade que a gente tinha mesmo? 13, que é a idade dele. Eles contam, lembra daquele teu cabelo que tu tinha? Ele, não fala do meu cabelo era muito legal. Daí ele fala, mas e aquele teu vestido ridículo lá? Não fala do meu vestido era muito legal. E a gente foi fazer aquela coisa, lembra aquela coisa ridícula que a gente fez? Nossa, foi muito ridículo, que legal. Lembra que a gente ouviu tal música? Sim. E a gente fez tal coisa? Sim. E daí a gente pegou a mão pela primeira vez e a gente se beijou? Sim. Transpondo isso para o universo desse menino de hoje, de 13 anos, até essas coisas mais simples viram muito complicadas. E eu fiquei emocionado, Robledo, quando eu pensei assim, cara, tudo era só ridículo, legal, feio, na opinião de cada pessoa. E daí a gente tem hoje uma geração que tem uma conta de Instagram em que a foto tá só um círculo preto, porque não tem foto, e que não posta foto nenhuma por medo do julgamento das pessoas. Antes tu era ridículo, tu te orgulhava de ser ridículo, teus amigos riam de ti, E no tu era outro feliz. e tu era feliz, e no outro dia todo mundo esqueceu que o cara tava com o cabelo tal, com a roupa tal. Agora parece que tudo que tu faz, É alguém vai eterno. ter uma Tudo fica. prova para te mostrar ridículo a vida toda. Eles estão É. contando que dançaram ridículo, com roupas ridículas e cabelos ridículos, e no outro dia não tinha alguém para mostrar o vídeo deles naquele dia. Ele ficou na lembrança deles a coisa E eles ridícula. estavam rindo. E eles estavam rindo. Só que hoje, e daí a gente tem uma galera que, não, tudo que eu fizer, alguém pode me filmar. E eles vão rir de mim pro resto da minha vida. É assustador como esse acesso a uma infinidade de possibilidades que a internet e os smartphones e tudo, as redes sociais oferecem, como em vez de fortalecer a construção de mundo dos jovens, né, agora, a impressão que dá é que está enfraquecendo cada vez mais essas crenças, porque eles não têm mais certeza de nada.
E qualquer opinião contrária que surge no caminho deles é suficiente para desmontar todo um pensamento a respeito daquilo. É. É triste, é Gente, desesperador e eu acho que essa vamos. é a maior porrada. Ô, Bledu, vamos pegar um café, vamos dar uma respirada. Vamos. Pessoal, fica aí com o seu intervalo, né? Por favor, escuta um recadinho muito importante do nosso colega Marcelo Miller e daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre adolescência. Olá pessoal, aqui é Marcelo Miller, editor do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, porém, estamos dando essa respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego. Aliás, o bate-papo tá bom demais, não é mesmo? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, você sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fale com a gente, mande um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Papo de Cinema sobre adolescência. E agora a gente vai entrar de vez nos spoilers dessa série que tá dando o que falar. Bom, Robledo, então, em resumo, no primeiro episódio, nós temos a acusação, né, do menino Jamie, e, né, todas as provas que eles vão apresentar ali, inclusive um vídeo mostrando o Jamie, né, golpeando a menina. No segundo episódio, nós temos a investigação na escola, onde o investigador principal vai lá na escola e é um desastre, porque nenhuma criança dá bola para ele. Aliás, eu fiquei abismado com a falta de educação das crianças. Porque assim, eu não sei... Não são crianças, né? Acho que é importante deixar isso claro. Não são crianças. 13 anos é Vitor, criança. olha o título da série. São É. adolescentes. Mas Robledo, assim, adolescentes. mas vamos comigo. Agora pode ser uma coisa assim de lugar, né? A gente tá falando da Inglaterra, tô falando aqui de Brasil, né? Quando um adulto, principalmente uma autoridade, falava com crianças na minha escola, os alunos ficavam quietos, assim. Podia até fazer uma galhofa na frente da pessoa para os outros rir e tal, mas no momento que pegava aquele aluno sozinho, sem ter plateia, e levava para uma direção, para uma diretoria, enfim, para conversar sozinho, ele virava um coitadinho. E não é o que acontece na série, né? Nós temos adolescentes pra lá de petulantes, né? Discutindo com esses adultos. Eu acho que tem uma condição de enfrentamento muito forte, né? As crianças, ou adolescentes, os jovens, né? Eles não têm mais não só esse respeito, mas esse sentimento de autoridade que o adulto transmitia até então, né? Eles se veem de igual para igual o tempo todo, se não mais. Hoje em dia, com a questão tecnológica, e esses jovens são criados desde mais tenra idade conectados, eles são muito ligados a essa tecnologia. A partir do momento que eles percebem que eles entendem esses aparelhos, esses recursos, esses elementos melhor do que os seus pais, do que os seus professores, do que os seus tios, aí já cria uma noção de superioridade. Já se cria um sentimento de que, ó, eu sou melhor do que eles. É. E tu levar isso para outros contextos, como numa sala de aula, dentro de casa, numa praça de alimentação num shopping, sabe, num jogo de futebol, uma pelada na rua, é um toque, é um estalar de dedos, é muito fácil tu levar, sabe? Que nem tu tá falando do episódio 2 é o da escola, o episódio 3 é o menino que é acusado, né, desse crime, com a conversa dele com a psicóloga. E em mais de um momento ele enfrenta essa psicóloga, ou psiquiatra, não me recobro, não me lembro exatamente, mas é a profissional que vai para avaliá-lo, né? Em mais de um momento ele enfrenta ela de igual para igual, se não achando que ele tá no domínio da situação. Ele diz para ela: tu tá com medo? O que tu tá esperando? O que tu acha que eu posso fazer? Sabe? Essa resposta que tu quer, como se ele tivesse um comando daquela dinâmica. E no quarto episódio, que daí é focado nos pais, e daí vem muito do que nós estávamos conversando no bloco anterior, tem um momento em que o pai precisa enfrentar dois adolescentes, né, que teriam feito uma afronta. E esses adolescentes não têm medo desse homem, desse pai, desse
chefe de família, tudo ele, tanto que eles perseguem ele, eles vão atrás, eles seguem o mesmo bullying que eles fazem com o filho, eles estão fazendo com o pai. E para eles não tem diferença nenhuma. É assustador. E eu acho que esse é um bom momento também para a gente já explorar. A gente falou, ó, do primeiro episódio é sobre acusação. O quarto a gente falou um pouco, é sobre a questão mais centrada nos pais e como eles se culpam. O segundo, é a investigação na escola. E o terceiro, para mim, eu acho que é difícil dizer qual foi o mais impactante, mas eu tô entre o terceiro e o quarto. Mas o terceiro é onde o James se revela. A gente tem durante uma hora inteira o James sentado numa sala junto com essa profissional da psicologia. E eles vão ali tentando, né? Ela vai tentando tirar alguma coisa dele. Ele tá sempre na defensiva porque ele pensa que ela tá tentando criar uma armadilha para ele, né? Então, para ele se entregar, para ele assumir. Então, ele tá sempre na defensiva, mas também atacando quando ele se sente muito acuado. E ela mantém, né? Eu esqueci até o nome da atriz, mas a atriz, ela mantém ela tenta desde o início manter uma calma em alguns momentos ela vai ter que sair da sala porque ela tá estourando, tá tendo crise de ansiedade porque esse menino é muito combativo. Esse menino fala de igual para igual com ela como se ele fosse um adulto e ele tem 13 anos. E é ali que ele se revela de fato o menino problemático que ele é. E a partir daí, Robledo, é que a gente conversa uma coisa que eu me lembrei muito ontem. A minha mãe dizia uma coisa, Robledo, que era assim, ó: se tu não educa teus filhos em casa, alguém vai educar na rua. E fazia muito sentido até pouco tempo atrás. É aquela coisa assim, se tu não dá educação pro teu filho, não é só dar valores, é também dar carinho. Se tu não dá carinho, se tu não dá amor, não é o caso do Jamie, mas com outras crianças, se tu não dá para ele isso, ele vai buscar fora. Então, a criança que não tinha educação, que não tinha limite, que não tinha amor em casa, ela vai encontrar com talvez um traficante na rua, com um delinquente, vai encontrar com, sei lá, com pessoas que não estão bem intencionadas, enfim. Só que agora, essas pessoas estão na palma da mão dele. E são esses coaches de internet, ou tudo que você quiser imaginar, que está pronto para fazer uma lavagem cerebral com essa criança ou com esse adolescente. O Stephen Graham, que é ator, que é o pai do Jamie no filme, e é o roteirista da série, disse que se baseou nas vivências dele e que como ele não conseguia mais se conectar com os filhos. Ele falou assim, num momento da série, o personagem dele diz assim, esses dias eu fui procurar, porque ele é um cara que malha, eu fui procurar uma coisa de academia, no segundo vídeo tinha um cara me ensinando como ser homem. Eu não perguntei isso, mas tinha uma sugestão lá. Eu não quis, eu joguei fora. Mas o meu filho talvez não jogasse fora. Então é esse cara que está ensinando ele, meu filho, a ser homem? Não sou eu em casa? Então ele vai ouvir muito mais esse cara, por quê? Porque ele tem 1 milhão de seguidores e eu não. Então, o modo como esse cara diz pro meu filho ser homem é mais válido que o meu, porque ele tem fãs, eu não tenho. Então, cara, é a partir daí que a série me arrebatou de uma forma que é assim, não importa o que tu diga pro teu filho, se calhar de ele achar que o cara da internet sabe mais que tu, o que tu fala pro teu filho não importa. Ele vai ser educado pela internet, não vai mais ser educado por ti. E é o que acontece com o Jamie quando ele, agora sim um grande spoiler, se revela o incel. Ele foi abrigado dentro das fragilidades dele pela comunidade incel. Assim como ele poderia ter sido abrigado por outras várias comunidades. Mas no caso do Jamie, é a comunidade incel, que é aquela coisa do celibatário, voluntário, que acredita que as mulheres são inimigas dos homens e que os homens têm que conquistar elas à força porque elas não sei, sabe? É uma comunidade, é uma só. O filme não é sobre o incel ou sobre essa comunidade, é sobre uma comunidade que abrigou as fragilidades do Jamie, que se achava feio. E daí ela pergunta assim pra ele, por que você é feio? E daí, pra psicóloga, dele pergunta, não, mas não é questão de eu porque eu me acho feio. O teu dever é me dizer que eu não sou feio. E dela diz assim, mas não importa o que eu penso. E ele diz, não, tu tem que dizer que eu não sou feio. Não interessa se tu é feio ou não, eu quero saber por que tu te acha feio. Por que tu te acha ingostável? Por que tu acha que uma mulher é incapaz de gostar de ti? E ele vai... Não, ele não entende, porque ele já assumiu que ele é ingostável. Ninguém vai dizer pra ele que ele não é. Ele já assumiu, não, eu sou feio, nenhuma mulher vai gostar de mim, e a mulher é meu inimigo. Gente, só pra fazer uma retificação, o Vitor disse 2, 3 vezes filme, é uma minissérie, tá? Uma É uma minissérie de minissérie, 4. é uma minissérie, desculpa. Não se o pessoal que tá nos ouvindo, poxa, minissérie, cara, minissérie agora é filme. Não, não, é uma minissérie de 4 episódios. Gente, eu acho que até interessante porque o Vitor trouxe alguma questão
prática que é importante. O ator que faz o papel de pai do protagonista, né, o Stephen Graham, é também criador da série. E então, assim, eu acho que é muito interessante, porque esse é um cara, o Stephen Graham é um cara que vocês já viram inúmeras vezes em vários outros filmes, e dificilmente na posição de protagonista, né? Ele teve em Irlandês do Snatch? Martin Scorsese, Snatch, agora há pouco Blitz do Steve McQueen, sabe? Ele tá toda hora lançando filme novo e tal. Só que tem um filme, mas sempre em posições coadjuvantes. Tem um filme, no entanto, que ele aparece como protagonista e se chama O Chefe. Muito bom. Esse filme passou muito discretamente pelo Brasil, mas está disponível nas plataformas e vocês conseguem acessá-lo. Esse filme, O Chefe, é dirigido pelo Philip Barantini, né? Philip Barantini, que é diretor dos 4 episódios de Adolescência. Quando o Stephen Graham teve a ideia para adolescência, ele buscou no Philip Barantini, que já foi parceiro desses outros projetos, com quem dividi-lo e torná-lo realidade. E essa mesma técnica do plano sequência que já estava no filme O Chefe, ele traz para a minissérie. E é interessante ver como cada episódio é um universo diferente que ele propõe. São quase 4 mini-filmes à parte que ele vai desenvolvendo, todos em volta dessa questão desse crime que foi cometido, porque tem uma coisa que é fato em adolescência. Uma menina é morta, uma adolescente é morta. Quem matou, se o Jamie matou, por que ele matou, o que essa menina fez para ser... Isso é... Eu acho que cada um vai tirar a sua conclusão. Tem muita gente se perguntando, já tá borbulhando aí na internet aquelas matérias do tipo... teorias. Final explicado. O que você acha? Afinal, Jamie matou ou não matou? Cara, isso é uma questão menor. Eu vou ser bem sincero com vocês, isso é uma questão menor. Eu, particularmente, vou trazer isso aqui, eu acho que é interessante para o debate, porque eu quero ouvir de ti, Vitor. Tu acha que o Jamie matou ou não matou a colega? Claro que matou, claro que matou. Claro que matou. E pra ti é óbvio que ele Pra matou. mim é óbvio. Pra mim é óbvio que ele matou ela. Eu já acho que ele não matou. Eu acho que uma questão que para mim exemplifica muito bem isso é nessa discussão que eu falei que ele tá tendo com a psicóloga, que é assim, o Jamie tá mergulhado nesse mundo incel, tá? Então ele já vê o universo feminino como inimigo ao dele, né? E a gente vai ter uma validação disso no 4º episódio, quando o pai dele vai se encontrar com um incel que é membro de uma comunidade ativa de incels, dizendo para ele, ó, a gente tá com você, a gente tá com seu filho. Elas não vão ganhar, elas são o inimigo. Ali é a validação. E no 3º episódio, o Jamie, totalmente mergulhado nessa ideia errônea de vida, ele inclusive chega a se crescer para cima da psicóloga. Quando ele vê que ele está perdendo os seus argumentos, ele levanta como se fosse bater nela, né? A primeira reação dele é se crescer para cima da mulher. E eu acho, Roberto, que daí o que valida de vez daí, essa minha opinião, é a questão de quando ele fala que a menina mandou um nudes para um namoradinho. E esse namoradinho, desrespeitosamente, né, sem educação, mandou esse nude e espalhou para os meninos da escola, e todos viram. Então ela ficou extremamente triste, porque ela era uma das meninas mais conhecidas da escola, uma das mais bonitas e tal, e ela ficou muito triste. E nesse momento de tristeza e fragilidade, embora o Jamie esteja mergulhado nesse mundo onde a mulher é o inimigo, ele ainda se interessa pelo corpo dela. Ele se atrai por ela, porque ele é um menino hétero. Então, ele pensou, e ele assume isso para a psicóloga, que no momento maior de fragilidade dela, ele achou que poderia chegar nela, porque ela era uma barreira intransponível para ele. Porque ele não era atraente, né, dos padrões de beleza dos adolescentes, e ela era a mais bonita da escola. Ele nunca teria chance com ela. Então, ele pensou, nesse momento frágil, eu vou ter uma brecha. E quando ele chega para conversar com ela, nesse lugar onde vai ocorrer o assassinato, ele conta para a psicóloga que ele olhou para ela, quis conversar com ela, e ela olhou para ele com uma cara cínica e disse, eu não tô tão desesperada assim. Ou seja, no pior momento da vida dela, ainda adolescente, ela ainda se recusou a falar com ele. Então, dado os momentos de ira que ele teve nesse 3º episódio, com a psicóloga, eu imagino a ira que ele teve ao ouvir da boca dela, isso que foi, assim, a pá de cal na autoestima dele. Então não tenho por que não achar que ele matou ela. Sim, sim. Não, e faz muito sentido isso que tu tá falando, e eu acho que é uma análise viável do fato. Agora, o interessante de adolescência é que eles não dão essa resposta. Como tu mesmo tá colocando, essa é uma conclusão que tu chegou juntando vários fatos que estão espalhados pelo programa.
outros vão tirar outras conclusões, como eu, por exemplo. Tem um certo ponto nesse terceiro episódio que ele diz, né? No meio de uma explosão de raiva, o Jamie fala: assim você vai entender o que eu fiz. Quase como se ele estivesse assumindo, né? O que eu fiz é eu ter matado, eu ter esfaqueado a garota, porque ela morre com golpes de faca. Só que logo que ele diz isso, ele se dá conta que ele não deveria. Ele não só se dá conta que ele não deveria ter dito, como ele diz assim: você tá colocando palavras na minha boca, eu não fiz isso que você tá dizendo. E daí assim, poxa, por que eu vou acreditar numa coisa que ele diz e desacreditar em tudo que ele diz durante todo o resto do programa? Porque ele, durante o programa inteiro, os 4 episódios, ele fica dizendo: eu sou inocente, eu não fiz, eu não matei. Quando questionado sobre o vídeo, que tem um vídeo mostrando ele indo pra cima da garota. Só que nesse vídeo tu não vê faca. E essa faca nunca é encontrada. Sabe? Então, assim, ele mesmo diz no terceiro episódio: tu ainda acredita em vídeos? E a gente sabe, com os recursos de AI, de inteligência, o quanto o que tá na tela não é mais crível. As fake news estão por todos os lados. Tudo pode ser manipulado. E ele diz isso: tu ainda acredita em vídeos? Aquilo lá não aconteceu. Ele coloca. E a série não é uma série de investigação. Isso é interessante. Porque eles não estão investigando quem teria manipulado, quem teria mexido, quem teria tido acesso. A série não é sobre isso. E no segundo episódio, que é o episódio da escola, daí tem uma coisa muito que reforça uma questão muito interessante que isso está falando do Jamie ser membro dessa comunidade incel, das inseguranças dele, do quanto o brio, né, a hombridade dele foi afetada e tal. Durante todo esse processo, ele não estava sozinho. Ele tinha 2 amigos do lado dele. E tu ser menosprezado, humilhado, achincalhado com plateia pode ser muito pior. Ou pode te tolher de certas atitudes que outros vão tomar no teu lugar. Ou seja, será que não foi um desses amigos? Porque esses amigos se sentem muito afetados pelo que está acontecendo. Esses amigos sabem o que de fato aconteceu. Não só esses amigos, como a melhor amiga dela, da vítima. E a melhor amiga, na hora de explosão de raiva, ela não é contra o Jamie, ela é contra um outro dos amigos. Ela vai para cima de um deles. Um deles, aliás, que quando dentro de um ambiente de sala de aula é chamado para um questionamento, ele prefere abrir a janela e fugir do que conversar e se explicar. Ou seja, eu não sei quem foi. E a série não dá respostas fáceis para isso. Mas eu tenho para comigo que não foi o Jamie. Agora, pode ter sido os 3. Isso, Roberto? Por tudo isso que eu tô botando. Tá, mas tudo bem, mas nós temos. Tudo bem, agora virou Who Done It? Virou Who Done It? Mas, Robledo, vamos comigo. A gente tem. Agora o pessoal que está nos assistindo e ouvindo, agora gostou, porque agora eles estão elucubrando junto com a gente. Mas, Robledo, pensa bem. Se os outros tivessem uma participação mais ativa, eles teriam participado daquele vídeo e também teriam sido acusados e levados para a Vitor, delegacia. não se sabe o que foi feito depois da menina, porque a menina no vídeo não aparece morta no vídeo. Ele pode ter tido uma briga com a menina e ter ido embora. E os amigos terem chegado depois e ter atacado a menina. Isso pode ter acontecido. Eles falam de sangue no primeiro episódio que nunca é encontrado. Nenhum dos outros episódios anteriores volta a essas comprovações de sangue dele, do Jamie. Esses elementos poderiam ser resgatados para justificar a culpabilidade dele. Há um embaralhamento proposital para que a gente seja induzido. Exatamente. E no final do 4º episódio, daí a gente tá falando isso, e por favor, gente, toda essa conversa do segundo bloco é para quem já viu a série. Quando o Jamie diz, eu vou assumir a culpa, isso se passa mais de 1 ano depois, são meses depois que ele já tá... Eu só fico pensando na estafa mental, física, social, ele já tá fora daquele enquadro. Ele não faz mais parte da família, ele não faz mais parte da escola, ele não faz mais parte da sociedade. Então ele já entregou os pontos. E eu acho que é uma forma de dizer assim, ó, a partir de agora eu vou fazer a única coisa que me resta, que é dizer, ok, fui eu, vamos encerrar esse assunto e me esqueçam, sabe? Por isso a minha grande dúvida. E eu acho que esse talvez seja dentre tantos, e a adolescência tem muitos méritos, talvez seja um dos maiores. Tu compartilhar com o espectador
a criação da tua história. O Adolescência que eu assisti foi diferente da Adolescência que o Vitor assistiu, e certamente é diferente do Adolescência que o nosso, quem está nos acompanhando, que está nos assistindo, assistiu também. E cada um vai ter a sua teoria, a sua lógica, a sua estrutura. E um programa que tem um respeito tão grande pelo espectador dessa forma, de permitir que cada leitor construa, preencha suas próprias lacunas e elabore o seu próprio desfecho, é muito. A gente precisa bater palmas. A gente precisa bater palmas por todos. É nota 10, né, maior que tenha Robledo? sido É o nota sofrimento. 10. É nota 10. É nota 10, é nota 10. Certamente a crítica, vai ter crítica em vídeo, em texto de Adolescência no Papo. Vocês vão ver, é nota 10 e a gente tá arrepiado até agora com Adolescência. Agora, Robledo, para finalizar, né, para a gente já ir encaminhando para o final, vou te fazer. Porque a galera que está nos ouvindo, está nos assistindo, tem muitos pais, tem muitas mães, as milhares de pessoas que estão nos seguindo no Spotify. Muito obrigado. Muito obrigado, galera. Vocês estão fazendo um papel assim, ó, inacreditável. Toda vez que a gente pede aqui, a gente vai lá e ganha umas estrelas e mais uns inscritos no Spotify e também aqui no YouTube. Então a gente está muito feliz, muito contente. Eu tenho certeza que tem aí muitas mães, muitos pais. Não se preocupem, pessoal. Você aí, tá? Não se preocupe. Agora o Robledo, ele vai responder uma questão muito simples para ajudar vocês. Robledo, ajuda eles. Como é que se educa uma criança hoje em dia no mundo assim? Eu tenho certeza que Não, eu te fiz uma pergunta simples, tu vai conseguir responder isso aí para mim, né? Não, por favor, né? A questão é tão simples que na Inglaterra trata-se de uma produção. É uma produção da Plan B, né? É a produtora do Brad Pitt, né? Para vocês terem uma ideia. Aliás, o Brad Pitt é verdade, é um dos produtores da série. É um dos produtores da série, da minissérie, e foi toda realizada na Inglaterra. E para vocês terem uma ideia, no parlamento inglês, o fenômeno de adolescência é tão forte desse programa que já está sendo discutido uma diretriz para ser transmitido para todo o ensino público na Inglaterra de exibição da minissérie nas escolas, para que adolescentes assistam ao programa. Não fique só restrito ao entretenimento caseiro, sabe? Que fique como uma pauta a ser discutida na sala de aula também. Então, assim, como se ensinam crianças hoje em dia, cara, como eu disse, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos com quem eu convivo e são muito próximos dele, o Vitor também tem afilhados e tal, então assim, a gente vê muito de perto a dificuldade de lidar com jovens, crianças e adolescentes hoje em dia. São outras realidades, obviamente, são outros contextos, porém tem muitos pontos de intersecção com o que a gente vê nesse programa, e certamente não é uma tarefa fácil, não é simples, mas eu acho que nesse programa tem muitas questões que merecem ser repercutidas, analisadas com calma e debatidas. Não só entre nós, que seríamos os pais, os adultos da sala, né? Mas também com esses que são diretamente afetados, né? Com os jovens e adolescentes de hoje. Eu acho que eles também têm muito. Tem um ponto no filme, voltei a falar filme. Tem um ponto na minissérie, lá no episódio 2, que os policiais têm todo um entendimento do que está acontecendo até o momento que o filho de um deles chama o pai e diz: pai, tu tá entendendo tudo errado. A questão é outra. E nesse momento o pai... aquilo que eu falei no início da série, em que eles não conseguem mais se comunicar. Porque não se ouve, né? Porque não se escuta. Um tá sempre atropelando o outro. E nesse momento que o policial, que nem ali tá como pai, não como policial, nesse momento que o pai se cala e ouve o filho, a visão dele do próprio caso que aconteceu se transforma completamente. E eu acho que aí está um bom exemplo do quantas coisas podem ser vistas sobre outros aspectos, outros pontos de vista, se a gente ouvir mais e falar menos. Também sobre isso. Vamos continuar sendo Dindo, Robledo? Vamos continuar sendo Dindo? Continuar... Só Dindo, né? Cara, Dindo leva pro cinema, compra pipoca, dá presente no Natal e é isso. E os pais é que se carregam da educação. Bom, pessoal, esse foi o episódio sobre adolescência. O que tem já é um hit, né? E vai ser um dos grandes hits de 2025. E podem apostar Globo de Ouro, Emmy, todas as outras grandes premiações. Assim, ó, vai ser fenômeno. Até porque eu acho que a adolescência é muito melhor que Bebê Rena, que foi o hit do ano passado. Então, assim, ó, eu gosto muito de Bebê Rena. Tem um podcast todo sobre Bebê Rena aqui no Papo de Cinema. Vocês podem voltar a algumas casas. O programa é incrível. Só que, por exemplo, Bebê Rena eu maratonei, vi tudo de uma vez só. A adolescência eu precisava muito. Não teve como. Eu precisava processar aqui para ver um episódio, depois de cada episódio, para absorver tudo aquilo e partir pro próximo, porque a porrada é forte.
Gente, é óbvio, já tem informação de adolescência lá no site. Vai ter crítica em vídeo aqui no YouTube daqui a pouco. Vai ter também crítica em texto. Vai ter tudo que você precisa saber sobre a adolescência. Ah, e tudo que tiver saindo sobre a adolescência lá no Papo de Cinema, você fica sabendo instantaneamente na palma da sua mão, assinando o canal de transmissão do Papo de Cinema no WhatsApp. É lá que assim, ó, faleceu um ator querido de vocês, filme tal foi premiado, filme tal vai ganhar uma sequência. Plim, já vai na cara de vocês lá no celular apitar o canal de transmissão do Papo de Cinema no WhatsApp. Por favor, deixe seu comentário, se inscreve, ajuda a gente a engajar cada vez mais. A gente está conseguindo, a gente está crescendo muito e é por causa de vocês. Marcas legais estão colando com a gente, tem outras que vão colar daqui a pouquinho também e a gente tem o maior prazer de contar para vocês em breve. Então, assim, sigam com a gente aqui no Papo de Cinema, tanto no site quanto nas nossas plataformas multimídia, porque está dando muito certo. E sim, é tudo por causa de vocês, não é mesmo, Robledo? É isso aí, pessoal. Prazer estar mais uma vez aqui de novo. Filmes, séries, festivais, grandes nomes. É aqui no podcast Papo de Cinema e semana que vem tem mais. Fique ligado. Tchau, tchau.